A Federação Espírita do Rio Grande do Sul apresenta Vida, Desafios e Soluções. Olá! Está no ar o programa Vida, Desafios e Soluções, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Aqui, nós tratamos assuntos do cotidiano à luz da doutrina espírita. Hoje, nós iremos tratar sobre reencarnação, um princípio basilar da doutrina espírita. Para tal, nós contamos com a presença de Hélio Ribeiro Loureiro, diretor do Conselho Espírita do Rio de Janeiro, presidente da Casa de Batuíra, Grupo de Apoio ao Menor, em São Gonçalo, também no estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Hélio. Eu que agradeço, Márcio, a oportunidade de estarmos aqui em Solo Gaúcho para, mais uma vez, dividir esse espaço do estudo da divulgação da nossa doutrina espírita. Hélio, no que se baseia a reencarnação? Qual o seu fundamento principal? A misericórdia de Deus. Se Jesus nos ensinou ser perfeitos como o nosso Pai que está nos céus, como em uma só existência, de em média 90 anos, nós podemos atingir o grau da perfeição. Impossível. Daí a oportunidade de voltarmos a viver em corpos de carne, quantas vezes forem necessárias, até atingirmos uma oportunidade melhor no nível da evolução e, com isso, sermos espíritos mais próximos à perfeição. Hélio, nós podemos encarar a reencarnação como uma punição divina, já que a reencarnação nos possibilita o débito, quitar as nossas dificuldades? Punição não, é uma grande oportunidade baseada na bondade de Deus, que é igual um pai e uma mãe, que corrige o dever que a criança fez errada, fala, apaga tudo, faz de novo. Deus nos dá uma oportunidade de reescrever a nossa existência através da reencarnação, onde nós vamos ter a oportunidade de conviver com as pessoas com as quais nós temos dívidas do passado. Dívidas essas adquiridas pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, com a reencarnação nós vamos viver de novo no mesmo teatro de operações, ou seja, com as pessoas com as quais nós erramos, e com isso nós vamos, com a bênção do esquecimento do passado, conviver com aquelas pessoas e aprender a conjugar alguns verbos hoje difíceis de serem conjugados, como, por exemplo, amar, perdoar, compreender e outros verbos transitivos diretos ou não, mas que são importantes na nossa relação humana. Hélio, hoje eu sou o Márcio. Ontem eu fui o João, o José. Era eu ou era o João o José? Na verdade, igual a um ator em um teatro que representa papéis, nós temos a nossa identidade e temos a nossa personalidade. Hoje eu não sou Hélio, eu estou Hélio. E o somatório dessas experiências reencarnatórias faz com que eu tenha um somatório de vivências onde a minha identidade espiritual resulta disso. Então, algumas pessoas dizem assim, mas eu não posso pagar por um erro que um outro cometeu. Não é o outro, é você próprio, numa vivência anterior, numa experiência anterior, onde você teve a oportunidade de exercer o seu livre-arbítrio, acertando ou errando. E com a nova reencarnação, você tem chances de corrigir os erros. O que os espíritos falam da individualidade do espírito, nós somos sempre o mesmo. É individualidade e personalidade. A soma das personalidades ou a soma das experiências reencarnatórias resultam na individualidade, na identidade espiritual. Hélio, todas as dificuldades que nós encontramos na nossa existência estão ligadas às existências pretéritas? Na verdade, não. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, livro organizado por Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, ele fala sobre as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Analisando bem os dois textos, nós vamos perceber que nessa atual existência, com o nosso dia a dia, com o mau uso que a gente faz daquilo que Deus nos empresta, nós temos uma facilidade muito grande
de entrarmos em situações onde nós vamos ter que quitar erros praticados com o uso do nosso livre-arbítrio, com o nosso a fazer ou não fazer, agir ou não agir, pela nossa omissão. Então as causas atuais das nossas aflições respondem por um percentual muito maior do que as causas anteriores. É claro que as causas anteriores são o que vão balizar a sua existência. São aquelas provas maiores pelas quais você tem que passar. Os erros praticados em vidas anteriores dão um norte para a sua bússola da vida atual. Então, as provações maiores, as dores maiores, são resultantes dos erros maiores que cometemos nas vidas anteriores. Mas Deus é tão bom, Márcio, que nos permite pagar parceladamente aquilo que nós conseguimos fazer no atacado. Então, a oportunidade reencarnatória, através do nosso planejamento reencarnatório, nos dá a chance de, pouco a pouco, ir pagando aquilo que nós fizemos de errado. E aí alguém que possa estar ouvindo, nos vendo, pode pensar assim, mas se eu errei muito, basta juntar poder e dinheiro, obviamente essa mistura costuma ser explosiva, mas se a pessoa foi de uma maneira equânime, se tinha consciência de que tudo passa e que tudo fica, comece a entender que tudo é de Deus e que tudo realmente fica aqui, a não ser o amor que a gente faz, da importância de fazer o bem. Aí vai certinho encaixar com fora da caridade não existe salvação, que é um dos lemas da nossa doutrina espírita. Tu falou sobre planejamento reencarnatório. Nós planejamos? Se eu posso planejar, não seria mais correto eu planejar só coisas boas para a minha vida? Aí é a questão da vida que a gente tem que ter na Terra imediatamente igual àquilo que a gente precisa ter na Terra. Precisa passar pela Terra. Planejamos, junto com engenheiros da reencarnação, como está lá no livro Nosso Lar, do espírito André Luiz, recebido pelo médium, que é um homem-amor, Chico Xavier. Ali explica quando André Luiz vai no departamento de reencarnação, aonde é listado os problemas maiores que temos que enfrentar para atingirmos uma situação melhor. E ali, vamos dizer, de 10 itens a serem enfrentados, nós temos a oportunidade de escolher. E, às vezes, as pessoas pedem, eu quero enfrentar essas 10 situações, problemas. O engenheiro diz, não dá. Escolhe dessas 10 aí 3, que já vai ser de bom tamanho. Aí, quando nós voltamos à Terra, reencarnamos, a grande maioria das pessoas diz assim, mas que vida é essa? Eu não aguento isso. É impossível de eu ter escolhido. Escolheu e ficou de joelhos andando atrás do engenheiro, dizendo, me deixa voltar com esse ou aquele problema, eu quero passar por essa prova. Isso me faz lembrar a questão de uma mensagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Cura Darnes, quando lhe é pedido para colocar as mãos, curar uma pessoa que é cega. E ele diz assim, mas ela é cega hoje, pediu essa prova. É importante passar por essa prova. Então nós temos que entender que as grandes provas que nós pedimos são provas necessárias para a nossa evolução espiritual. Da importância do conhecimento que gera de forma espontânea a resignação. Não uma resignação parada, mas uma resignação dinâmica, racional, que nos faz entender a mecânica da lei de causa e efeito. Aqui, se eu jogo uma bola amarela na parede, volta para mim uma bola amarela. Se eu semeio o mal, eu vou colher o mal. Se eu semeio o bem, eu irei colher o bem. Da importância desse mecanismo dinâmico da lei de causa e efeito e da reencarnação que, repito, é uma bênção de Deus. E através do esquecimento do passado, nós vamos ter a oportunidade de conviver com as mesmas pessoas com as quais erramos para retificar os erros cometidos em existências anteriores. Se nós estamos quitando débitos de existências pretéritas, não seria interessante para o espírito lembrar
das dificuldades que ele tem, do que ele tem para quitar, para reparar aqui? Isso é uma pergunta comum, principalmente daqueles que são iniciantes em espiritismo, ou aqueles que nada conhecem e ouvem dizer sobre a reencarnação. Será que não seria mais fácil eu lembrar com o erro que eu fiz com fulano, com ciclano, e com isso reparar de maneira mais fácil? Não é. Não é, porque basta ver a dificuldade que a gente tem hoje. Quando cometemos um erro contra alguém, a dificuldade que a montanha do orgulho que temos que ultrapassar para ir lá pedir perdão, se arrepender sinceramente e recomeçar de novo uma relação é grandiosa. Então Deus nos dá a bênção do esquecimento do passado para que possamos conviver com pessoas em nosso lar que nós erramos. E esquecendo daquilo, nós vamos aprender a conviver bem, que é coisa mais repleta de ternura do que o pai abraçar o seu filho recém-nascido. E se ele soubesse que aquela criança foi um homem que lhe matou em uma existência anterior, que lhe torturou em uma existência anterior, não teria mais aquela ternura espontânea, aquele amor natural que nasce quando somos bafejados pela paternidade, pela maternidade, que é uma benção. E daí, a benção do esquecimento é importantíssima, para que tenhamos liberdade de agir e, com esse esquecimento, possamos, de maneira natural, desenvolver as virtudes, o amor, a compreensão, o perdão, e termos um resgate mais tranquilo. Hélio, a nossa essência é espiritual. Sem sombra de dúvida. Nós temos um corpo carnal que um dia nós iremos deixar. Fala-se que no plano espiritual, na erraticidade, os nossos sentidos, a nossa compreensão do mundo se amplia. Não seria melhor então nós evoluirmos somente no plano espiritual, sem ter necessidade da reencarnação? Se lá no mundo espiritual nós temos uma oportunidade de ter acesso à nossa memória integral, nós vamos saber dos erros e dos acertos. Iremos ter um acesso fácil à via do acerto, à estrada do acerto, porque temos lá no mundo espiritual o conhecimento pleno e verdadeiro daquilo que é tudo que é certo. Aqui na Terra não. Vivendo em um corpo de carne que vai adoecer, que vai envelhecer, que vai passar por dores, aonde vamos ter expiações. Aqui sim que é o local ideal para a nossa evolução, porque a nossa memória fica com acesso restrito tão somente àquilo que a gente fez nessa existência, facilitando a nossa evolução. Daí a evolução se dá de maneira mais rápida e correta e mais justa com a existência corpórea. Allan Kardec escreveu sobre isso quando disse sobre a justiça da reencarnação, aonde nos dá a certeza de que é vivendo em corpos de carne, é estando aqui na Terra ou em outros planetas, que nós vamos experienciar essa oportunidade de passar pelas provas e expiações necessárias à nossa evolução espiritual. Pergunta direta. A que se faz, a que se paga? Se a gente fez aqui, voltaremos e iremos pagar aqui. Com certeza. Mas é óbvio que a bondade de Deus nos permite, vou repetir, pagar em suaves parcelas aquilo que a gente fez, às vezes, em um atacado. Às vezes nós fizemos um mal a uma coletividade e vamos pouco a pouco reencontrando um a um e vamos quitando os nossos débitos com a vida de relação. Muito importante dizer que repito, na Terra que a gente vai quitar esses débitos. De que forma a compreensão da reencarnação pode modificar as nossas vidas? É de uma importância capital, porque só entendendo a reencarnação, um pai vai entender porque que embala em seus braços uma criança que veio com uma doença congênita. Só através da reencarnação é que nós vamos entender as provas que às vezes visitam o nosso coração, como, por exemplo, ter que enterrar um filho. É uma prova dolorosa. Só através da reencarnação é que nós vamos entender as desigualdades sociais. Nós vamos entender o porquê da dor. Nós vamos aceitar melhor
a nossa atual existência, a nossa atual limitação, vamos nos aceitar e com isso vamos experimentar uma felicidade possível na Terra, que é a felicidade do prazer de servir. Quanto maior que seja a nossa dificuldade em nos aceitar, devemos nos engajar num trabalho voluntário, servindo ao próximo. E as casas espíritas e diversas casas religiosas têm diversas oportunidades de servir. Servamos, praticando o bem, é que nós vamos conseguir nos aceitar e experimentar o prazer de ser útil na Terra. No Livro dos Espíritos, principal obra da doutrina espírita, Kardec, no livro 2, capítulos 4 e 5, onde fala da pluralidade das existências, pergunta para os espíritos: um homem nessa existência, ele pode ser pior do que na anterior? A doutrina espírita nos ensina que nós vivemos de uma maneira evolucionista. Então a gente ou estaciona quando o assunto é evolução, e aí uma existência pode ser quase que nula, porque nós não aceitamos o guilhão que nos impulsiona para frente, e aí de maneira equivocada estacionamos no caminho ascensional da evolução espiritual, ou nós podemos evoluir, nós não vamos regredir. A vivência da reencarnação sob a ótica espírita é de evoluir constantemente. Tanto que, no túmulo de Allan Kardec, no cemitério de Père Lachaise, lá em Paris, está escrito: nascer, viver, morrer, nascer de novo, progredir sempre, tal é a lei. Daí a importância, Márcio, da reencarnação. E daí a necessidade que nós temos de evoluir. Pior do que a existência anterior a gente não fica. Pode estacionar. Mas Deus dá tanta oportunidade da gente crescer. Dá tanta oportunidade, se não for pelo amor, é pela dor, da gente evoluir. Que hoje em dia, em pleno século XXI, eu acho complicado as pessoas que experimentam o prazer de serem solidários. E quem é solidário nunca é solitário. Quem é solidário está sempre sensível à dor alheia. E aí pode dedicar um tempo de sua existência, por exemplo, a um asilo, a uma creche, fazendo aquilo que nós conhecemos também como laborterapia, a terapia pelo trabalho, aonde, inclusive, nós vamos ficar livres das influências dos espíritos inferiores, como nos responde os espíritos reveladores a Allan Kardec na questão 469, quando Allan Kardec, na questão 469 do Livro dos Espíritos, pergunta: como neutralizar a influência dos espíritos inferiores que nos querem levar para o seu império de dominação? Os espíritos superiores, os espíritos que participaram da revelação espírita, respondem ao codificador: praticando bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Então, as pessoas que aparecem na casa espírita, no atendimento fraterno, e na entrevista é detectado um problema de ordem espiritual, um problema obsessivo, toda casa espírita tem aquela oportunidade da pessoa se tratar pela terapêutica espírita, que toda casa espírita tem a oportunidade de oferecer, como, por exemplo, assistir às reuniões públicas com regularidade e assiduidade, ter um compromisso de ir à casa espírita, tomar passes toda vez que for à casa espírita, tomar água fluidificada, aprender a fazer o culto do Evangelho no lar, fazer leituras edificantes, através das quais nós vamos ter a oportunidade de mudar a nossa sintonia mental. E vários livros que falam de Jesus, como, por exemplo, Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, é recomendado. E em alguns casos mais graves de obsessão espiritual, a casa espírita pode recomendar a laborterapia. Eu vim de uma casa onde existe um trabalho social acentuado. De segunda a sexta, 85 crianças ficam lá numa creche. E muitas pessoas que vão para o atendimento fraterno, alguns casos onde se detecta a necessidade da laborterapia, indicamos para as pessoas irem ser voluntários, uma manhã ou uma tarde na creche. E aí trabalha na cozinha, lavando louça de 120 crianças,
120 pessoas que almoçam lá. Ou trabalham como voluntários, dando banho nas crianças, dando comidinha na boca nas crianças menores. Isso faz com que a criatura mude o seu modo de ser, pense mais no próximo, deixe de pensar em si e foge da faixa mental do espírito inferior que ele quer obsediar. É trabalhando, e aí vai de encontro com aquilo que Allan Kardec escreve. Fora da caridade não existe salvação. É fazendo bem que a gente neutraliza a influência dos maus espíritos. Ligando o assunto com um grupo de apoio ao menor, né? A Casa de Batuína, São Gonçalo, se nós analisarmos a nossa existência, nós podemos dividir em 3 grandes partes: a infância, a idade adulta e a velhice. Qual a importância da infância para a reencarnação? Já que nós somos espíritos milenares, é necessário passar por essa etapa da vida que é a infância? Qual a importância da infância na nossa reencarnação? Allan Kardec pergunta isso aos espíritos reveladores e é de uma importância capital, porque o processo reencarnatório ele tem uma complementação de sua fase aos 12 anos de idade. Então, até essa fase, o pai e a mãe, eles têm o dever de forjar o caráter daquela criança, daquele espírito que está reencarnando. É um espírito velho em um corpo infantil e tem que ter a vivência dos bons costumes. Então, a educação, que não é na escola, a escola é a instrução. A educação, que é dada pelos pais, deve forjar o caráter daquele homem, daquela mulher que nasceu, que renasceu. E é até essa idade que se tem a oportunidade de forjar, de indicar o caminho do bem. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se ser pai e ser mãe na Terra é missão. É missão, responde os espíritos. A missão do pai e da mãe é encaminhar os filhos para Deus. Mas muitos ficam preocupados em amealhar bens, em deixar uma grande fortuna e esquecem da tarefa principal, que é encaminhar os filhos para Deus. E isso que é importante, daí deriva a importância de levar os filhos para a evangelização desde a barriga da mãe, para que possam ouvir falar de Jesus e com isso ter a oportunidade de forjar o caráter positivamente. Reencarnação está ligada à palavra evolução. Hoje, no século XXI, nós vivemos um período de revolução técnico-científica muito grande. Se nós retrocedêssemos 200 anos e afirmássemos que faria uma viagem de Porto Alegre e Rio de Janeiro em 2 horas, ia ser chamado de louco. Cirurgias, nós nos comunicamos instantaneamente com pessoas do outro lado do planeta. É necessário evoluir mais? Não é muita evolução isso? Tem que ter a evolução moral, são 2 asas que tem o espírito. A asa da intelectualidade e a asa da moral. Enquanto você vê a ciência dando saltos, você percebe ainda em século XXI a guerra, que foge à lógica comezinha, termos ainda no século XXI guerras, e guerras internas dentro do mesmo país, fazendo com que a brutalidade ainda impere. Então, é necessária a evolução espiritual para que o espírito possa adquirir o equilíbrio do crescimento das 2 asas, a intelectualidade e a asa moral. Sem isso, a evolução não está completada? Não está. Tem que ter o crescimento dessas 2 asas. A evolução moral é importantíssima para acompanhar o nível da evolução intelectual. E os processos reencarnatórios se dão sempre no mesmo orbe, no mesmo lugar? Na grande maioria das vezes, sim. Para que possa existir uma oportunidade de reencontrar as pessoas com as quais você precisa acertar contas. Quando o espírito já atinge um nível de evolução tal, aí ele pode já começar a passar a viver em outros orbes. Mas enquanto está em um nível de débitos na Terra, ele fica ainda na atmosfera terrena. Hélio, o nosso diálogo, a nossa entrevista está chegando ao fim. É uma pena. Eu queria deixar esses minutinhos finais para deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Meu amigo, minha amiga, a doutrina espírita nos ensina o caminho do perdão, da compreensão, do começar de novo. Então, fica o convite. Frequente uma casa espírita, conheça a doutrina espírita
e você vai iniciar o seu processo de libertação da ignorância do não saber e ser um pouco mais feliz na Terra. Eis o convite, fica o meu abraço, o abraço da família espírita fluminense para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Hélio, nós agradecemos a tua presença e nos despedimos dos nossos telespectadores. Um abraço a todos e acompanhe a Fergs pelo site www.fergs.org.br. Muito obrigado pela audiência.